Glórias a Deus. Deus é bom. Já há um bom tempo que não trago uma palavra aqui no nosso culto dos jovens, nosso culto Geração Ação, e com alegria que estou hoje aqui trazendo essa palavra, e quero convidar você, jovem, especialmente, a ficar atento a tudo que eu vou compartilhar com você hoje, com vocês hoje, porque eu creio, Deus tem grande obra na vida do jovem, e especialmente na vida do jovem, porque em tese, dentro da hipótese, que provavelmente é a mais correta, você tem mais tempo que nós, somos mais vividos. E Deus nos usa, irmãos, com o passar dos anos. Amém? Filipenses capítulo 4, eu lerei os primeiros 3 versículos, depois voltarei explicando versículo a versículo. Diz assim a Sagrada Escritura, no livro dos Filipenses, capítulo 4, versículo número 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meu Deus, meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Amados irmãos, eu tenho uma história de amor com a leitura. Eu tenho uma história, um romance. Livro para mim, ler para mim é uma paixão, sempre foi. Eu não lembro, eu não consigo recordar quando eu comecei a me apaixonar por ler. Eu tenho certeza absoluta que a minha identidade, o quem eu sou, passa por essa paixão por ler, que eu descobri muito tenramente na vida, muito cedo na minha vida. Eu, puxando aqui da memória, eu recordo a minha paixão por HQs, por histórias em quadrinhos. As minhas muitas leituras das aventuras de Capitão América, de Homem-Aranha, os personagens da Marvel e dos meus favoritos, os personagens da DC Comics, Superman, Mulher Maravilha, o Batman. Recordo com muito carinho. Mas nenhum deles tem melhor lugar afetivo no meu coração do que as leituras da Turma da Mônica. Essa brasileira HQ, a Turma da Mônica. Especialmente, inclusive tem um filme que foi lançado agora há pouco tempo, inspirado nessa HQ. O Chico Bento. Minha HQ favorita. Ele comendo a goiaba nos terrenos do Inholau. Ler é algo que pode mudar a nossa realidade. Ler é algo que pode nos fazer sermos transportados de realidades caóticas que seriam impossíveis sumir da nossa vida se somente seguíssemos com o vento que corre na nossa família, na nossa casa. Porque eu sou, você conhece um pouquinho já da minha história, sou oriundo de uma família, de um pai e de uma mãe semi-analfabetos. Minha mãe ainda lia com muita dificuldade. O meu pai
ele não lia, ele só sabia reconhecer o nome dele, só sabia escrever o nome dele. Curiosamente, a grande parte da minha esperteza e inteligência é herdada dele. Um homem brilhante, muito inteligente, mesmo sendo um analfabeto. Fazia contas como ninguém. Mas era um homem com muita dificuldade de conversar, de entender coisas. E eu tenho certeza absoluta que ler foi o principal fator que me arranca daquela realidade. A realidade de uma família onde as pessoas não eram leitoras. Ninguém era um leitor. Eu não cresci vendo ninguém ler. Eu lembro que o meu irmão mais velho gostava de ter algumas revistas e algumas HQs também. Mas recordo que ele tinha um baú com muitos livros e gibis. E daquele baú dele, que fica para mim depois, né? Um quartinho da bagunça que tinha lá em casa, eu pego aquele baú e eu que fui ler pela primeira vez muitos daqueles livros, que ele tinha um montão deles, mas não tinha o hábito de ler com frequência. Eu realmente acredito que ler é uma marca do crente. Gostar de ler é uma marca do crente. Eu tenho na minha família uma história de imenso carinho. A minha tia, mãe da Marilu, avó do Eduardo, Dudu, nosso músico, meu primo, tia Maria, amada tia Maria, ela aprendeu a ler, lendo a Sagrada Escritura. E essa é a realidade de muitas famílias na Baixada Fluminense de 2, 3 décadas atrás, onde a questão do analfabetismo de adultos era uma questão real. Hoje esse é um problema um pouco menor. Existe ainda, mas é um problema um pouco menor. Mas há 2, 3 décadas atrás, as pessoas que não sabiam ler, adultas, eram uma parcela gigantesca da nossa sociedade. E a Igreja de Jesus Cristo fez a diferença na nossa sociedade. Porque as pessoas tinham um desespero e uma vontade tão gigantesca de aprender, pastor Valmir, as Sagradas Escrituras, que rompiam a impossibilidade de não conseguir entender as letras e iam forçando a natureza. E como a minha tia, dúzias e dúzias são as histórias de homens e mulheres que aprenderam a ler, lendo a Bíblia Sagrada. Eu aqui, diante desse texto, tem um livro que nos é apresentado. Um livro, a Bíblia relata muitos livros, tá bom? O livro da história dos reis, muitos livros. E quando eu falo livro, eu falo dos livros que estão descritos na Bíblia e são a Bíblia, e alguns outros livros que são citados em textos bíblicos. Livros que se perderam, que são desconhecidos. Mas nenhum deles tem relevância como este livro, que especialmente é citado na revelação do Apocalipse. O livro da vida. O livro que deveria ser a maior busca de um ser humano. Ter o nome escrito no livro da vida deveria ser a maior busca do ser humano. E ler, irmãos, e ter acesso a livros é algo que a humanidade já reconheceu. Existem feiras que exaltam a importância da leitura. Em todos os lugares e segmentos não existe quase que nenhuma religião que não tenha um livro com compêndio, com as ideias, com os sentimentos daquela expressão religiosa. E não apenas as religiões. Tudo que é organizado e que presta na existência humana e na organização das sociedades. Existem livros ou manuais que
precisam ser lidos para que você possa funcionar direito naquele meio ou naquele lugar. O escritor dos seriados Casa do Dragão e Games of Thrones, o J.R.R. Martin, ele disse, certo momento, um grande escritor contemporâneo, ele disse: um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Para o autor desses livros que se transformaram em seriados, ler faz com que a gente possa ter muitas vidas. Porque a cada livro que você lê, você se transporta para uma existência, para uma vida. Mas não apenas ele exaltou a importância de ler. Charles Spurgeon, pastor Valmir, certa vez disse: visite muitos livros, mas viva na Bíblia Sagrada. Eu sou apaixonado por ler, irmãos, por ler coisas, ler artigos, ler livros, ler histórias. A minha leitura favorita são as biografias. Sou apaixonado por ler histórias, narrativas de histórias. Mas Spurgeon aconselhou: leia tudo, visite todas essas histórias, mas viva a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos diz que existe um livro que está sendo escrito. Um livro que cada homem e mulher de Deus que já viveu nessa vida teve ali o seu nome escrito. Um livro importante, mais importante do que o livro do rol de membros de qualquer igreja, de qualquer denominação. Mais importante do que o rol de membros de qualquer associação que você possa fazer parte ou possa ter feito parte na tua vida. A mais importante lista que já te colocaram ou podem te colocar. Quem sabe um dia desse você tenha brigado aí por ter o seu nome numa lista de casamento. Quem sabe você já ficou feliz quando alguém te mandou a notícia: o teu nome está na minha lista de casamento. Quem sabe você já ficou triste porque alguém já esqueceu você em alguma lista de casamento. Meu irmão, isso é incomparavelmente menor com estar ou não arrolado aos nomes escritos no livro que a Bíblia chama de o livro da vida. O texto aqui, no versículo 1 do capítulo 4, ele diz, irmãos, que nós, para termos finalmente essa vitória escrita no versículo 3, de ter o livro escrito no livro da vida, ter o nome escrito no livro da vida, nós precisamos fazer algo que o crente está bem treinado para fazer. Nós precisamos, em primeiro lugar, permanecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus ou não? Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados irmãos, permaneçam. Mas Paulo nos orienta que não basta permanecer. Por quê, pastor? Porque alguns de nós temos o nosso jeito. Alguns de nós, inclusive, temos orgulho do nosso jeitinho. Dizem por aí, inclusive, que existe um tal de jeitinho brasileiro. Mas existe aqui, nesse versículo 1 do capítulo 4, algo que eu vou chamar de jeito paulino, pastor Valmir. Porque Paulo aqui nos aconselha que existe um jeito de permanecer. Uma maneira de permanecer. Pastor, eu estou aqui testemunhando
porque eu já tive câncer. Eu já tive uma doença. Pastor, eu estou aqui testemunhando, estou vivo, porque eu passei por um acidente gravíssimo. E estou aqui. Pastor, eu estou aqui testemunhando, porque Deus me livrou de um acidente gravíssimo. Pastor Álvaro, um dia desse contou que vindo da casa de sua mãe, em Araruama, quase se envolveu num acidente gravíssimo. E numa culto que de quarta, deu testemunho que Deus havia o livrado de algo terrível que talvez tivesse tirado sua vida. Quem sabe você está aqui e diz, eu estou aqui, eu permaneço. Passei essa luta, permaneço, estou aqui, permaneço. Irmãos, Paulo nos orienta aqui que permanecer não é tudo. Porque se nós permanecemos, passamos o deserto e depois de tudo, não aprendemos uma lição e permanecemos do nosso modo, da nossa maneira, alguma coisa precisa ser transformada ainda no meu e no teu coração. Pastor, eu já fui para o retiro. Pastor, eu lá no tempo atrás já fui no encontro. Pastor, eu já passei por 1, 2, 3 congressos. E eu sou um jovem que estou aqui na igreja, eu permaneço. Paulo orienta que não é só permanecer. Veja o que a Escritura Sagrada vai dizer, irmãos. E eu escrevo aqui como meu ponto primeiro. O jeito de permanecer que Paulo nos orienta aqui é: permaneçam deste modo. Que modo, pastor? Firmes no Senhor. O Senhor Jesus é um modo de permanecermos. Quem sabe você hoje acordou respirando, comeu um pãozinho com manteiga. Dá um glória a Deus aí que comeu um pãozinho com manteiga. Meu Deus. Quem comeu um pãozinho com manteiga coalho, dá um glória a Deus melhor, né? É bem gostoso, meu Deus. Amados irmãos, não basta acordar no outro dia e dizer, opa, venci o dia de ontem, permaneci. Não, temos que permanecer, mas permanecer do jeito dele. Que jeito é esse? No Senhor. Com a vida no Senhor. Jovem, a tua vida pertence ao Senhor. Tua vida não é tua. Ei, meu irmão, ei, homem, ei, mulher, nossa vida não nos pertence. Isso é muito difícil de aceitar. Eu já vi muitos jovens estarem aqui como vocês estão hoje. E só entenderem isso 1, 2 décadas depois, com 30, com 40, com 50 anos. Acham que a vida pertence a si, vão embora daqui, vão viver a vida, vão beber, vão fumar, vão zoar, vão passar a madrugada igual doido por aí, curtindo, e quando dá 40, 50, caem em si como o filho pródigo e voltam. Humildemente, para permanecer no Senhor. Mas hoje você tem uma oportunidade que a Sagrada Escritura nos dá. Hoje, decida permanecer do jeito de Deus. Permanecer no Senhor. Que a tua vida esteja no Senhor e viva a tua vida, que vivamos a nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, como eu faço isso? Acorde de manhã, irmãos, e viva a tua vida de maneira que combine com o que a Sagrada Escritura ensina. Viva a tua vida e dê a tua existência, construa a sua família para a glória de Deus. Que estejamos firmes no Senhor. Pastor, tem um sonho de visitar o lugar X. Eu tenho um sonho de ver o pôr do sol lá em João Pessoa, na Lagoa do Jacaré, e escutar o bolero de Ravel no saxofone lá do rapaz.
Quem já foi no Nordeste sabe que isso é um grande ponto turístico do nosso Nordeste, não é isso? Vai para lá, né, agora, semana que vem. Meu irmão, não existe lugar melhor do que estar no Senhor. Não existe lugar melhor. Lugar nenhum que você já foi ou pode ir na tua vida. Pastor, você não conhece o sofá da minha casa. O sofá da minha casa é tão gostoso, pastor. É tão gostoso que tem um buraquinho do meu tamanho. Nem o sofá da tua casa pode ser comparado com o abraço e o colo do nosso Deus e Salvador. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? O texto sagrado continua, no versículo 2 diz assim: peço a Evódia. Olha aí, quem não tem filho ainda, que nome bonito para a menina. E peço a Sintique. Olha aí, gente, outra sugestão. Que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Versículo 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente. Olha para cá. Segundo a vivência cristã paulina, a vida de igreja, a vida na igreja, era uma vida que era feita por nomes. Pastor, não entendi. Explico. Viver igreja é viver a partir de nomes na mente e no coração. Saber se sou ou não igreja, você quer saber se somos ou não igreja? Sabemos se somos ou não igreja pela quantidade de nomes que vem à nossa mente quando em algum lugar nós lembramos da igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor para você? Igreja do Senhor é um prédio? É um lugar de escutar músicas boas? É um lugar de elevação? É um lugar de ser confrontado? O que é a igreja? Segundo a minha leitura nesse texto, nesse breve trecho aqui do texto do capítulo 4 de Paulo aos Filipenses, amado irmão e irmã, ser igreja é nominar para a igreja. A igreja, para mim, irmãos, não é um endereço, não é um prédio. A igreja, para mim, amados irmãos, não é uma instituição. Talvez o seja enquanto CNPJ, porque existem questões jurídicas que precisam acontecer para existirmos aqui na nossa sociedade. Mas igreja, para mim, é Moisés. Igreja, para mim, é Sadraque. Igreja, para mim, é Sérgio. Igreja, para mim, é Messias. Igreja, para mim, é Valmir. Igreja, para mim, é Jéssica. Igreja, para mim, é Diego. Igreja, para mim, são nomes. São pessoas. Pastor, igreja, para mim, é dor, pastor. Igreja, para mim, pastor, é fofoca. Igreja, para mim, é maledicência. Igreja, para mim, é lugar de tortura, é lugar de gente que toma conta da vida dos outros. Ô, meu irmão, qualquer lugar que tenha ser humano, talvez tenha essas coisas mesmo. Provavelmente terá essas coisas mesmos. Mas eu lhe digo nessa noite, é possível viver milagrosamente e construindo nesses nomes amigos, irmãos, igreja. Paulo aqui está nominando a igreja, pastor Valmir. Ele vai dizer, ei, Filipenses, vai fazer uma citação, vai falar alguma coisa e vai dizer, Evódia,
Sintique, ele dá nomes. Paulo faz isso muitas outras vezes. Ele faz isso quando manda carta aos Romanos. Ele faz isso quando manda carta a outros lugares. Paulo nominava a igreja. Para Paulo, igreja não era um lugar. Para Paulo, igreja não era um desenho na geografia daqueles mundo oriental ali da Ásia. Para Paulo, igreja eram nomes, eram pessoas. Que no nome do Senhor Jesus, Geração Ação, igreja para vocês, seja Diego, seja Dandara. Igreja seja Rafael, seja Marina. Adolescentes, que igreja para vocês seja William, seja Marciele, seja Helder. Que igreja para nós seja as relações que estamos construindo nesse lugar. Relações passíveis a problemas, claro. Meu Deus, dos queridos amigos que Deus me deu nesse lugar é vascaíno, gente. E eu sou flamenguista, ou o vascaíno aqui riu na frente. É lógico que haverá diferenças, lógico que teremos discordâncias, é lógico que não vamos combinar em tudo. Apesar disso, Paulo, você acha mesmo que Paulo não tinha diferenças com Evódia, com Sintique, com Clemente? Ele tinha. Mesmo assim, o nome dessas pessoas entrou no texto sagrado das Sagradas Escrituras. O nome dessas pessoas se tornou palavra de Deus, demonstrando para nós que o nosso nome é importante nesse lugar. Você é importante nesse lugar. Pastor, eu não sei se eu sou importante nesse lugar ainda não. Então trabalhe, se torne importante para alguém nesse lugar. Se torne importante para alguém neste lugar. Pastor, como eu me torno importante para alguém nesse lugar? Eu ontem, irmãos, fui profundamente emocionado. Estive com amigos ontem à noite, eu e minha família, né? Estivemos com alguns amigos num luau, numa festa, né, com amigos, e ali um casal de amigos que já abençoou dúzias de pessoas, que já me abençoou particularmente demais, demais mesmo. As pessoas que mais já me abençoou na vida. Esse meu amigo estava fazendo aniversário ontem, era a festa de aniversário dele. E aí a gente cantou, né, Jéssica? A gente adorou a Deus, vários pastores amigos lá, né? E teve um episódio lá que eles pediram oração e alguém perguntou: você quer que eu ore pelo quê? E ele tem um filho que não fala. Ele tem um filho que não fala ainda. E ele orou e falou assim: eu não quero nada. Só quero que um dia, no meu aniversário lá para frente, eu dei o testemunho de que nós oramos aqui. E o meu filho começou a falar. Eu só quero que o meu filho comece a falar. Que o meu filho diga o meu nome. Irmãos, são em momentos assim que nomes constroem significado para a gente. Eu nunca mais na minha vida vou esquecer aquela noite de ontem. De ver aquele meu amigo que tem tantas coisas e que pediu uma coisa tão simples: que o filhinho dele possa falar, que nós sejamos igreja. Para mim, irmãos, nesse lugar, José não é só um conjunto de 4 letras, não. Tem um significado. Meire tem um significado na minha vida. Maria. Ficaria horas aqui só citando nomes. Que nomes nesse lugar têm um significado para você e para a tua história e para a tua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado continua e diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo. Essa expressão aqui, pastor Valmir, fiel companheiro de jugo, ela no original, ela está escrito sísigo no texto original.
Císico, que significa fiel companheiro de jugo. Inclusive tem algumas bíblias que, ao invés de escrever fiel companheiro de jugo, colocam Císico, que quer dizer sobre esse homem, amigo e companheiro. Eu vou ler o versículo inteiro. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus. Paulo está fazendo citação, ele não cita aqui o nome desse fiel companheiro de jugo. Há algumas traduções que acham que Císico é o nome dessa pessoa, que o nome dele era Císico. Alguns outros acham que Císico é a expressão fiel companheiro de jugo. Eu gosto de pensar que Císico é o nome do amigo de Paulo. Mas seja se Císico era ou não o nome, ou Císico era o apelido que Paulo estava dando a esse amigo agora significava tanto, jovem William, que ele nem chamava mais pelo nome, mas pelo apelido, Císico, fiel companheiro de jugo. Que esse lugar, no nome de Jesus Cristo, se torne lugar que nós vamos construir os nossos fiéis companheiros de luta, em nome de Jesus. Que nós venhamos construir estas relações, que você se esforce, que você trabalhe para que ali no teu celular tenha ali nos teus favoritos o nome de alguém que naquela noite ruim, que naquela manhã ruim, que naquele dia de luta, no dia de dificuldade, que você possa lembrar do teu Císico, do teu fiel companheiro de luta. Eu creio, irmãos, que essa é a narrativa daqueles que estão escrevendo os seus nomes no livro da vida. Eu creio que no caminho daqueles que escrevem o nome no livro da vida, que estão tendo o seu nome escrito no livro da vida, tem um jeito de permanecer. Tem um olhar para a igreja, para além de endereço ou para além de denominação. Tem gente que está procurando uma igreja para congregar e está procurando uma igreja, se tem ou não um pregador eloquente, ou se tem ou não um pregador inteligente, ou se tem ou não um pregador mais suave, porque não gosta de barulho, ou está procurando um barulhento porque gosta de barulho. Quem sabe os seus paradigmas são essas coisas humanas. Paulo nos ensina na noite desse dia que o principal paradigma é olhar para o outro e construir no outro um nome que signifique alguma coisa para mim e para você. Que os nomes deste lugar signifiquem igreja para mim e para você. No nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino essa palavra dizendo: os nomes ainda estão sendo escritos. Pastor, eu gostei desse livro, pastor. Eu já li Harry Potter, eu já li isso, eu já li aquilo, mas eu gostei, pastor, desse livro, o livro da vida. Meu irmão, então deixa eu te dar uma notícia. Esse livro é lindo, ele é maravilhoso, mas ele ainda está sendo escrito. Quem sabe o teu nome entrou nesse livro o ano passado. Posso ouvir um glória a Deus? Quem sabe o seu nome entrou nesse livro há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Como eu recordo que há 30 anos, hoje de manhã, minha filha perguntou: pai, o senhor se converteu na Igreja Universal, não foi, pai? Eu falei: foi, filha, eu me converti lá naquela igreja. E contei para ela um pedacinho da história. E recordo, irmãos, que quando essa história estava acontecendo ali, o Senhor estava me separando e estava escrevendo o meu nome no livro da vida. Quem sabe hoje é a noite que Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Eu convido você a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça.